Olá, meus irmãos, irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso. Você está no curso livre gratuito de Teologia no canal Teologia Didática. Se você é novo por aqui, dê um like, se inscreva no canal para que o YouTube possa te informar todas as vezes que tiver uma nova aula no canal, tá bem? Se você quiser, pode solicitar para a gente também o seu material digital em PDF dessa matéria e de quaisquer outras matérias que estiverem aqui no canal. Se você quiser também, você pode solicitar a sua credencial teólogo. Se você quiser também, você pode solicitar o seu provão. Você pode estar compilando mínimo 12 matérias assistidas, e então pode solicitar o seu provão. Tirando 7 no provão, pode solicitar o seu certificado de conclusão do primeiro nível de teologia. Você solicitando, nós vamos estar enviando para você. Tem um pequeno custo de produção, validação e envio pelos correios do certificado. O curso é inteiramente gratuito, apenas o certificado que temos um pequeno custo no momento que você solicitar para a gente, tá bem? 439 2001 2860 é o WhatsApp, mensagem, texto ou áudio aqui do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos. Nós estamos tratando sobre legalismo e liberdade cristã, e nós vamos tratar agora sobre o Paulo repreendendo Pedro e também demais líderes que eram legalistas. Pedro foi repreendido severamente por Paulo porque ele era repreensível, Gálatas 2:11. Por que a oposição a Pedro? O que ele fez para merecer tão severa repreensão publicamente? Por que ele se mostrou tão repreensível? Essas e outras respostas encontraremos nessa parte do estudo. Pedro se afastou dos irmãos gentios, Gálatas 2:12. Paulo afirma que Pedro se afastou dos irmãos gentios, dos quais estava acostumado a estar toda a semana, Gálatas 2:12. Pedro se afastou dos gentios, negando-se a comer com eles, com medo de certos homens vindo da parte de Tiago em Jerusalém, membros do grupo da circuncisão. É muito improvável que Tiago houvesse enviado esses judaizantes a Antioquia da Síria. Mais provável é que eles tivessem usado o nome de Tiago para exercerem autoridade no meio dos gentios. Isso acontece com frequência nos dias atuais. Alguns pregadores itinerantes usam o nome de líderes conhecidos para promoverem-se e serem bem recebidos nas igrejas locais. O Pedro agiu contrário ao que sabia ser o correto, Gálatas 2:11. Paulo repreendeu a Pedro porque tinha convicção do seu conhecimento a respeito do plano de salvação que Deus tinha com os gentios. Pedro tinha o pleno conhecimento de Deus. No entanto, para satisfazer um grupo de circuncisos judaizantes, ele deixou de lado o que sabia ser correto. Por causa disso, Paulo se considerou repreensível. Muitos bons obreiros nos dias atuais estão imitando a Pedro, sabem o que é correto. No entanto, para satisfazer um grupo de pessoas amarguradas e sem conhecimento bíblico, abandonam a iluminação bíblica colocada pelo Espírito Santo em seus corações para manterem-se junto a um grupo da circuncisão. Pedro sentiu medo. Pedro sentiu medo não de ficar preso ou sentir algum dano corporal, mas de ser criticado por seus irmãos judaizantes em Jerusalém. Atos 11:2. Ou seja, ele estava preocupado com a opinião dos outros, abandonando a sua convicção em revelação dada por Deus. Muitos estão errando terrivelmente hoje em dia, porque não dão mais guarida à voz de Deus, antes querem ficar presos a tradições dos homens, impedindo que milhares cheguem ao conhecimento da verdade. João 8:32. Compreendendo a posição de Paulo, Atos 10:1, 11 e 18.
Na verdade, como essa passagem bíblica confirma, não foi Paulo, mas Pedro quem abriu a porta do Evangelho para os gentios e presenciou o derramamento do Espírito Santo sobre eles. Deus revelou a Pedro que ele não mostra favoritismo. Deus havia dito para Pedro essas palavras: ao que Deus purificou, não considere comum ou imundo. Uma água. Pedro havia iniciado uma mensagem dizendo: Deus não faz acepção de pessoas, conforme Atos 10, 34 e 35. No entanto, agora estava pulando por cima da revelação recebida da parte de Deus. Pedro erra por 3 motivos. Gálatas 2 e 12. Pedro sabia que Deus recebia os gentios como eles eram, e sem mudar sua cultura e tradição. Pedro havia participado de refeições com os gentios a semana toda, afastando-se dos gentios. Pedro fez desviar-se dele até mesmo outros judeus, como Barnabé. Pedro fez diferença entre os crentes judeus e crentes gentios. Gálatas 2 e 13. A condenação de Pedro por Paulo foi severa, porque ele apartou-se da comunhão, da coinonia, da amizade verdadeira e íntima com os crentes gentios, para unir-se com os crentes judeus. Seu afastamento iniciou ou indicou que os crentes gentios eram de classe inferior diante de Deus, ou seja, aceitável por Deus em segundo plano. A influência de Pedro foi tão autoritária que o próprio Barnabé, mesmo não concordando, afastou-se também dos gentios, comendo com os judeus. Paulo não podia fazer mais nada além de agir imediatamente, antes que perdesse todos os crentes gentios por causa de uma ação legalista e radical de Pedro e demais judaizantes. Paulo disse a Pedro: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Gálatas 2 e 14. Pedro estava sendo inconsistente, hipócrita, pois sabia do correto e não fazia. Paulo explica suas ações de repreensões aos legalistas, Gálatas 2,15. Sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, mas por fé, Paulo argumenta a necessidade da nossa crença de justificação e salvação exclusivamente pela fé. É necessário sabermos que Paulo não está depreciando a lei. Ele insiste em dizer que a lei é santa, justa e boa. O que Paulo está se referindo é o uso ilegítimo da lei do Antigo Testamento como base para ser aceito por Deus. Porque Paulo fala de gentios pecadores no versículo 15, Paulo usa do sarcasmo, usado no termo da mesma maneira que os judeus justos em si mesmos faziam anteriormente. Paulo focou a má conduta de Pedro agora, explica teologicamente porque Pedro estava errado. Era a tradição e não a lei que ensinava os judeus a comerem separado dos gentios. Os judeus temiam que o convívio com tais pecadores o contaminariam. No entanto, os judeus são pecadores na mesma proporção que os gentios. Quando Paulo diz nós, está se colocando na mesma categoria de Pedro. Paulo enfatiza: mas temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, conforme Gálatas 2,16. Somos salvos pela fé na promessa, Gálatas 2,16. A parábola contada por Jesus sobre o fariseu e o cobrador de impostos ilustra o fato de que os crentes do Antigo Testamento serem salvos pela fé na promessa. Eles eram justificados não com base nas suas obras, observâncias da lei, mas pela misericórdia e graça de Deus. Paulo diz que se a fé não é suficiente para a salvação,
Então ele, Paulo e Pedro ensinaram errado o povo, pois ambos pregaram a única forma de se alcançar salvação é pela fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Confiar na lei para a salvação é transgredir, disse Paulo em Gálatas 2:15. Transgressor é uma palavra muito mais forte do que pecador. Paulo disse que se tornaria um pecador maior ainda, caso confiasse na lei para a sua salvação. Não admira sua veemência em fazer recuar Pedro e demais irmãos judeus cristãos na cidade de Antioquia da Síria, desse curso de ação. Morri para a lei e vivi para Cristo, Gálatas 2:19. Paulo, na condição de exímio fariseu, ensina que a lei é fonte de morte. Ela nos condena por nossos pecados. Cristo tomou o nosso pecado e culpa condenatória pela lei sobre si mesmo e morreu em nosso lugar. Portanto, nós que somos em Cristo, estamos mortos para a lei e vivos para Cristo. Ele diz: estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Essa passagem bíblica é fundamental. Paulo fala de uma explicação sobre sua união com Cristo. Ele se identifica com Cristo não apenas na sua morte, mas também em sua ressurreição. O cristianismo é mais do que uma experiência de morte, é experiência de vida. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso. Você está no curso livre gratuito de teologia no canal Teologia Didática. Entre em contato comigo agora mesmo pelo WhatsApp 439-2001-2860. Peça material didático em PDF, apenas R$10. Peça também a sua credencial teólogo, apenas R$100, vitalícia, não precisa mais renovar. Peça também um certificado. Você faz a sua prova, o provão, e peça o seu certificado por apenas R$100, já com envio pelos correios. Fico aguardando o seu contato. Se você quiser concluir o seu curso fundamental ou ensino médio, entre em contato com a gente também. Vamos dar orientações como você pode concluir em 10 meses o ensino médio, tá bem? Para você entrar numa faculdade. Você vai entrar em contato com a gente, nós vamos explicar como você pode fazer para concluir o seu ensino médio sem sair de casa, inclusive a própria avaliação feita pela internet. Vou explicar para você, vou fazer a indicação de um colégio totalmente formal, que vai estar te dando condições de você estar concluindo os seus estudos, tá bem? Mas entre em contato comigo e fala assim: quero saber como funciona concluir o ensino fundamental e médio em apenas 10 meses. E aí eu vou falar para você, vou te falar o valor, e aí você vai começar ainda hoje, em 10 meses você vai estar com o diploma na sua mão, tá bem? Eu fico aguardando o seu contato. Até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Shalom Adonai.